Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 8 de julho de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo mundo amistoso interclubes, temos a equipe do Lille contra a equipe do Gente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Ásia, o campeonato leste asiático, temos a seleção do Japão contra a seleção de Hong Kong. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato 4-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pelo mundo amistoso interclubes, temos a equipe do Munster contra a equipe do Gente. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação oitava de final, temos a equipe do Kupes contra a equipe do Milzami. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Finlândia, temos a equipe do Gipo contra a equipe do Japs. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate devolve aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Finlândia, temos a equipe do Academia contra a equipe do Lat. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda na Europa, Liga dos Campeões, a qualificação oitava de final, temos a equipe do Iberia contra a equipe do Malmo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Eurocopa Feminina, segunda rodada, temos a seleção da Alemanha contra a seleção da Dinamarca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo mundo, a Copa do Mundo de Clube da FIFA semifinais, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Chelsea. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Europa, Eurocopa Feminina, segunda rodada, temos a seleção da Polônia contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do Gualacel contra a equipe do Cumbaia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, casa com empate devolve aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 15ª rodada, temos a equipe do Goiás contra a equipe do Criciúma. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, a Recopa Gaúcha final, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do São José. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina, Supercopa Internacional a final,
temos a equipe do Estudiantes contra a equipe do Vélez Sarsfield. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do 22 de julho contra a equipe do Guayaquil City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve a aposta, placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do Imbabura contra a equipe do São Antônio. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Nordeste, as quartas de final, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Confiança. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 8 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.